Olá pessoal, João Vitor Vorobleski, estudante de Psicologia. Gostaria de já começar agradecendo aos mais de 1.500 inscritos no canal Filosofia da Psique. Deixar bem claro que vocês são muito importantes para mim, então o pessoal aí que se inscreve, acompanha, manifesta carinho, de muito apreço meu, e é muito bacana para mim estar recebendo esse retorno. Tem muitas pessoas falando que os vídeos estão sendo úteis para construção de trabalhos ou para compreensão mesmo do conteúdo. Algumas pessoas da área, outras curiosas que entram para entender um pouco melhor, e é justamente esse o intuito do canal. Então continuem fazendo bom uso dele. Sejam bem-vindos todos ao canal, se inscreva se você ainda não é inscrito para fazer parte desse trabalho conosco. E hoje vamos falar um pouco sobre a filosofia clínica. Então essa é uma área que faz algum tempo já me despertou curiosidade. Eu queria entender um pouco melhor o que era, como funcionava, e aproveitei a brecha, fui em um dos momentos aí que eu tive um pouco de folga, acabei tendo que fazer um pouco de tempo, porque ultimamente encontrar tempo em si está difícil, mas enfim, consegui ainda ler 2 livros que eu encontrei a respeito. Então esses livros eu tive que pedir de uma faculdade de fora, na minha faculdade não tinha sobre filosofia clínica, mas aí eu pedi de fora e foram trazidos para mim esses 2 livros. São da mesma autora, a autora está aqui. Então é a Margarida Nichelle Paulo. Margarida Nichelle Paulo, ou Nichelle, não sei qual é a pronúncia correta. Mas, enfim, este daqui é somente dela, então ela escreveu sozinha. E este daqui ela organizou com mais um pessoal que está na capa o nome. Eu vou deixar a referência bibliográfica dos 2 na descrição deste vídeo. Então, quem quiser estar lendo mais a respeito de filosofia clínica vai ter a oportunidade de estar acessando a referência bibliográfica desses 2 livros para buscar mais informações. Enfim, nós sabemos que a filosofia ela já tem uma ligação direta com a psicologia. E isso qualquer um que tenha estudado minimamente qualquer uma das 2 áreas vai identificar isso. Então, realmente, somente leigos em ambas as áreas não têm essa noção da proximidade entre filosofia e psicologia. Por quê? Porque qualquer um que minimamente tenha estudado psicologia sabe que todas as bases iniciais da psicologia envolvem filosofia, como vai estar sendo mostrado logo a seguir. E para quem tem estudado também minimamente a filosofia, sabe que desde a época de Sócrates já se despertou o interesse por estudar o psiquismo humano a partir da filosofia. Então, essas 2 apresentam uma ligação mais do que direta e clara. Nós podemos constatar isso, por exemplo, a partir do existencialismo. No existencialismo, 2 dos grandes autores do existencialismo, que eu considero os melhores, aí é uma preferência minha, não são os únicos, existem vários outros autores no existencialismo, mas os 2 que eu considero os que são de minha preferência mesmo, que são os melhores para mim, são Jean-Paul Sartre e Friedrich Nietzsche, que são 2 grandes filósofos que são utilizados para a teoria existencialista, que é tanto uma teoria filosófica, quanto ela é de apropriação da psicologia. Então a psicologia se apropria da teoria existencialista para realizar atendimentos em clínica por viés existencialista. Então aqui nós vemos muito bem identificada essa relação entre a filosofia e a psicologia. Outro viés que nós vemos a presença forte da filosofia é na psicanálise. Então, na psicanálise, nós vemos que, por exemplo, Sigmund Freud, que é o principal pilar da psicanálise, quem realmente estruturou essa teoria, ele se embasou muito no Schopenhauer para ter ideias de conceber as ideias de inconsciente. Então ele se apropriou de muitas ideias do Schopenhauer para desenvolver toda a teoria do inconsciente, e isso ele próprio traz referência no seu relato autobiográfico ou autobiografia, presente no volume 20, da Imago.
e no volume 16, se não me engano, da Companhia das Letras. Então o próprio Freud, nos traz a importância do Schopenhauer, um grande filósofo, para o desenvolvimento da teoria do inconsciente. Outra forte presença filosófica, digamos assim, que nós vemos nas obras do Freud, são em relação aos mitos. Então nós vemos que o Freud ele tem uma questão muito interligada com os mitos greco-romanos, principalmente os mitos gregos, então complexo de Édipo, entre outros mitos que ele se utiliza para embasar a sua teoria. E sabemos que esses mitos também têm uma relação direta com a filosofia. Por mais que os mitos em si não sejam filosofia, eles têm uma ligação muito direta com a filosofia e foram muito estudados também pela filosofia. Bom, outra área onde nós podemos ver evidentemente a influência da filosofia dentro da psicologia é na TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Então a TCC ela tem um procedimento socrático que é o método de questionamento socrático. Então esse questionamento socrático é aquela questão de perguntar para o indivíduo o que você quer direcionar ele para que ele tenha compreensão. Para quem quiser entender melhor o que é o método socrático, eu vou disponibilizar na descrição deste vídeo também o link sobre o questionamento socrático, vídeo que já tem disponível no canal. Mais uma influência clara da filosofia na psicologia. As próprias bases da psicologia, como eu disse anteriormente, nós sabemos que desde Sócrates, Platão e Aristóteles já vem um interesse pelo desenvolvimento da pesquisa acerca do psiquismo humano. Então, se entender, se pensar a respeito do psiquismo humano. E Platão e Sócrates até hoje são utilizados como embasamento de muitas das teorias psicológicas. E o próprio Sócrates, além do seu método de questionamento ser utilizado, existem várias outras concepções e vários outros métodos e teorias da área da psicologia que tem embasamento no que Sócrates disse e Platão escreveu por Sócrates. Mas enfim, tudo isso que nós vemos até agora citado são referências do uso teórico da filosofia dentro de outras áreas, ou uso dela em sala de aula. Então o que acontece? Ou a filosofia ela é ensinada em sala de aula para formar novos filósofos, ou outras áreas se apropriam dela, como é o caso da psicologia, que se apropria dela tanto para o seu embasamento de formatação em si da disciplina e da área de atuação, como também ela se apropria para próprias abordagens escolas. Então o existencialismo se apropria do Jean-Paul Sartre, se apropria do Friedrich Nietzsche, a psicanálise se apropria de ideias do Schopenhauer e de outros filósofos, a TCC se apropria de métodos do Sócrates, mas tudo isso são apropriações da filosofia, ou seja, se foi lá e roubou algo da filosofia para si e se utilizou isso na atuação da psicologia. Ou então, no caso de a filosofia ser utilizada dentro de sala de aula para ensino. Mas qual que seria a outra utilização da filosofia dentro da psicologia? Não dentro da psicologia em si, mas uma nova área que encontra uma utilização prática para a filosofia e não apenas teórica, como acontece dentro da psicologia. Então, essa nova área é a filosofia clínica. A filosofia clínica ela encontra um uso prático para a filosofia, ou seja, uma possibilidade da filosofia nos auxiliar no nosso dia a dia, porque geralmente não se vê essa utilização prática para a filosofia. Até um professor meu ele costuma brincar, né, que ele conhece poucas empresas que estão disponíveis a pagar um sujeito para ele ficar lá o dia inteiro na empresa filosofando. A gente sabe que não acontece, né? Então os vieses práticos que se encontra para a formação em filosofia, em geral são direcionados ou a dar aula, ou são ideias que são apropriadas por outras áreas. Mas o uso mesmo da filosofia não é de conhecimento de muitas pessoas. Porém, existe sim esse uso prático, que é da filosofia clínica. E como funciona? Então vamos entender primeiro o que é a filosofia clínica, de onde ela vem, como ela está se dissipando no Brasil.
Então a filosofia clínica, ela é uma filosofia que ela descende da filosofia de aconselhamento alemã. Então a Alemanha, sempre a Alemanha, né? Não que eu faça a apologia necessariamente ao país em si, acredito que nós temos pontos vantajosos em vários países e pontos negativos em todos. Mas a Alemanha a gente sabe que é um grande berço da grande parte das teorias, das ciências, a própria psicanálise é de lá, boa parte da psicologia é de lá, então a gente sabe que a maior parte da medicina também é oriunda de lá. Enfim, a Alemanha ela já havia encontrado essa utilização prática para a filosofia, que é a filosofia de aconselhamento, que é chamada lá, que surgiu em 1981. Essa filosofia de aconselhamento inspirou um brasileiro chamado Lúcio, agora perdão pela pronúncia do sobrenome se estiver incorreta, mas eu não sei a pronúncia correta, Pachter, Lúcio Pachter. Se escreve P-A-C-K-T-E-R. Este Lúcio Pachter, ele é um psicólogo, psicanalista, segundo até onde eu tive acesso, com uma formação voltada para o humanismo. E ele foi nessa filosofia de aconselhamento alemã e buscou uma forma de trazer ela para o uso no Brasil. E aí, em 1994, é fundado em Porto Alegre o Instituto Pachter para formação e pesquisa na área de filosofia clínica. Então, qual que é a intenção da filosofia clínica? Então, dentre as intenções da filosofia clínica estão avaliar o sofrimento da alma humana, entender a singularidade do sujeito, e isso nós entendemos que entender a singularidade do sujeito não é só uma preocupação da filosofia clínica, mas também da própria psicanálise e de várias outras escolas da psicologia. Racionalizar seus problemas. Essa é uma questão que eu creio que nem todas as abordagens psicológicas trabalham com essa ideia. Então, algumas abordagens psicológicas não trabalham com essa ideia de racionalizar os problemas. Já a filosofia clínica tem essa abordagem. Revisar e compreender a história de vida do sujeito. Compreender seu movimento existencialista, ou existencial, perdão. O que seria compreender o seu movimento existencial? Seria entender como esse sujeito se vira com a existência dele no mundo. Então, como que ele dá conta do mundo? Como que ele consegue dar conta do que ele vive? Isso seria entender o movimento existencial desse indivíduo. Analisar sua queixa inicial e para onde deseja encaminhar sua terapia. Então, também faz parte da ideia da filosofia clínica avaliar qual é a queixa do cliente. Eles, ao menos no material que eu tive acesso, eu não encontrei nenhum material referenciando a filosofia clínica, referenciando o sujeito como paciente. Todos os materiais que eu encontrei estão referenciando ele como cliente. Então, faz parte também dessa ideia da filosofia clínica avaliar para onde este cliente pretende encaminhar a sua terapia, o que ele espera com a sua terapia. E vamos então à parte um pouco mais prática da questão da filosofia clínica. Então, como funciona de fato a clínica? Então, princípio socrático, só sei que nada sei. Então, o que isso quer dizer? Que, assim como na maior parte das abordagens psicológicas que são éticas e sensatas, não se parte de um pressuposto de verdade para o sujeito. Então, o sujeito é o dono da sua própria verdade. Ele nos traz o que é a vida dele, ele nos traz a visão da vida dele, ele nos traz o entendimento dele sobre essa vida e o que ele deseja ou não mudar. Então, nós não levamos nada pronto para o sujeito, falando isso pelo viés da psicologia, sempre lembrando que eu não sou formado, mas eu falo em nome da psicologia por ser um estudante dela. Então, a psicologia ela não parte desse pressuposto de ter alguma verdade, o sujeito é dono da sua própria verdade, e pelas leituras que eu tive na área de filosofia clínica, ela parte do mesmo pressuposto. Então, princípio socrático, só sei que nada sei.
Você me traz as suas informações, você me traz o que é a sua história de vida, você me traz o que são os seus problemas e o que você quer fazer com eles. Eu vou te ajudar a caminhar com isso. Bom, busca de dados e coleta de informações do partilhante, então vai ser em busca em uma conversa que vai se coletar informações acerca da história de vida e do que esse sujeito deseja. Começa-se pela queixa dele, então é necessário se entender o que é a queixa, o que esse sujeito está me trazendo como problema. O que é problema para você? O que você deseja alterar? Qual é a sua queixa? Depois se parte para a fase de historicidade. Essa fase de historicidade seria do nascimento até o dia atual. Então aqui na lousa atrás de mim, vocês vão ver que na primeira linha em cima tem uma linha, não sei se vai ser muito visível para vocês, mas tem algumas numerações de 0 a 27. 0 a 27 porque eu tenho 27 anos. Então seria do meu nascimento, de 0 anos, até meus 27 anos. E é isso que é feito com o cliente dentro da clínica de filosofia clínica. Então o filósofo ele vai explorar qual é a historicidade de vida desse sujeito. Então vai se ouvir ele desde o seu nascimento até o tempo atual. O Lúcio Pachter em si, ele diz que é muito importante que não se interrompa esse sujeito, que se evite interrupções para que ele possa expor a vida da sua forma de ver a sua própria vida e do seu entendimento. Mesmo que ele dê saltos de datas, por exemplo, se ele for do 0 anos, ou seja, do nascimento, ele já passar para os 18 e depois voltar para os 12, cabe ao filósofo clínico digamos, prestar atenção nisso e guardar isso para mais tarde. Então, guardar para mais tarde discutir com ele a respeito do porquê esse salto. Mas, a princípio, o filósofo clínico não vai ficar interrompendo o cliente e dizendo, não, olha, você pulou, aqui tem... Não. Alguns autores já trazem uma outra visão, que é o caso da autora que escreve esses 2 livros. Ela já nos diz, que é a Margarida Michele Paulo, ela nos diz que alguns não vão conseguir dar conta, alguns filósofos não vão conseguir dar conta de organizar essa historicidade de maneira adequada se ficar tendo muitos saltos. Então é importante sempre que possível tentar trazer novamente o cliente para o curso natural da historicidade. Aí é uma divergência entre ambos. Minha opinião, eu pessoalmente concordo mais com o Pachter, acho que não cabe ficar fazendo interrupções, não cabe ficar tentando direcionar o cliente, que inclusive é uma das afirmações do Pachter. Ele diz que é ouvir a história por ela mesma, no caso pela própria pessoa, e não pelo que eu quero ouvir. Então ele justamente diz que nós devemos evitar interrupções para não ficar direcionando para o que eu quero, mas sim ouvir essa historicidade a partir do que o sujeito quer me contar. Bom, enfim, já deixar também claro aqui que sujeito, alguns termos que eu estou utilizando, talvez não refiram necessariamente à ideia da filosofia clínica, mas são termos que eu estou mais habituado porque se enquadram dentro da psicologia. Então, para quem achar alguma estranheza, que tem algum estudo maior na filosofia clínica, vai perceber essa questão de usos de termos que são os quais eu estou habituado e os quais eu consigo dar conta. Bom, depois que se montou então essa historicidade do sujeito, então eu tenho já a história de vida dele, do seu nascimento até, no meu caso, os seus 27 anos, eu vou dividir essa historicidade em fases. Então aqui eu tenho, por exemplo, do 0 aos 6 anos, dos 6 aos 12, dos 12 aos 18, dos 18 aos 25, dos 25 aos 27. Como que o filósofo vai dividir essa historicidade? Ele vai dividir a partir do próprio relato do seu cliente. Então, por exemplo, se o cliente disser, com 6 anos, por exemplo, eu comecei a minha vida na escola, isso me marcou muito. Aqui a gente já sabe que é um marco que possibilita uma divisão de uma fase. Então, a fase anterior à vida escolar e a fase pós-vida escolar. Então, aqui nós conseguimos tirar um recorte. E o que esse recorte vai ser feito?
Então, quando eu tiro esse recorte, aí sim, o filósofo clínico vai passar para a parte dos dados divisórios, que é justamente dividir essa historicidade e explorar cada um desses períodos. Então eu vou dividir, por exemplo, do 0 ao 6, que é quando inicia a vida escolar. Aí ele me conta que, do 6 tal, foi uma vida tranquila, com os 10 teve algumas coisas, minha primeira namorada, mas não nada muito importante. Aí com 12 alguma coisa marcou a vida dele. Por exemplo, com 12 anos teve a morte de alguém muito querido na família dele. Mais um recorte. Então eu consigo estabelecer mais uma divisória de dados. Então, do 0 ao 6, vida anterior à escola, vida posterior à escola. Do 6 aos 12, vida anterior a uma vivência de luto intensa, vida posterior a uma vivência de luto intensa. Dos 12 aos 18, com 18 anos eu tirei minha carteira de habilitação, por exemplo, tive a maioridade, então foi uma coisa marcante para mim, porque eu pude acessar lugares que eu não tinha entrado anteriormente, eu pude passar a dirigir, que eu não podia anteriormente. Então, mais um marco para mim dividir dos 12 aos 18. Aí, dos 18 aos 25 anos, eu entrei na universidade, comecei meu curso de universitário. Isso também marcou minha vida, porque eu tive uma revisão acerca do que eu pensava, tive uma nova compreensão da vida, mais um recorte. E aí, dos 25 aos 27, que é o tempo atual. Quando eu faço todos esses recortes, o filósofo clínico vai pegar um desses recortes por vez e vai explorar dentro desse recorte informações mais profundas. Então vai explorar o que existe dentro desse recorte. Então eu já sei que o meu cliente, do 0 aos 6 anos de idade, ele teve um tipo de vida, que foi antes da sua vida escolar. Dos 6 em diante é uma vida após a vida escolar. Mas o que aconteceu dos seus 0 aos 6 anos? O que você consegue se recordar a mais do que você já me trouxe que aconteceu nesse período? O que houve? Você teve relação, por exemplo, com pessoas diferentes? Você conheceu pessoas fora da sua família? Você teve alguma situação muito emblemática para você? Você teve algum problema que você lembra, algum sofrimento que você consegue se recordar, e explorando tudo de bom, que o sujeito entenda para ele como bom, ou que o sujeito entenda para ele como ruim. A questão é explorar esse recorte do 0 aos 6 anos. Quando eu exploro tudo isso, aí o filósofo clínico vai pegar as informações que chamam a atenção, ou seja, eu explorei que do 0 aos 6 anos, por exemplo, ele teve um grande trauma psíquico por causa de um susto que ele levou. Aí esse filósofo clínico, isso que dá querer se meter em tanta área, né, que explica tanta coisa e acaba misturando algumas. Esse filósofo clínico, ele vai buscar o enraizamento dessas questões. Então, esse filósofo clínico, ele vai buscar em cada um dos relatos impactantes para esse sujeito quais são as origens, quais são as raízes dessas situações. Então, por exemplo, se o sujeito me traz, eu passei a ter medo de tal coisa. Isso já está dentro do recorte de dados divisórios. Então agora a gente vai buscar um enraizamento. Você passou a ter medo de determinada coisa, por quê? O que te levou a ter medo disso? Então vai sendo explorado com esse sujeito que situação o levou a ter medo daquilo que ele está relatando. E aí, segundo a visão da filosofia clínica, vai ser realizado isso com todos os recortes, não primariamente do 0 ao 6, dos 6 aos 12, dos 12 aos 18, dos 18 aos 25 e dos 25 aos 27. Então tudo isso vão ser feito esse processo, subdivisórias em dados divisórios e uma busca do enraizamento das situações. O que a filosofia clínica entende? Que a partir do momento que é feito esse processo, através da racionalização dos seus problemas, o sujeito consegue ressignificar a sua vida e dar conta de solucionar seus problemas. Então, segundo a visão da filosofia clínica, quando esse sujeito ele entende a sua vida, a sua formação, quando ele consegue compreender o que ele consegue dar conta do que ele é. A filosofia clínica ela também tem uma questão que é exames das categorias. Então ela enquadra esse sujeito dentro de um contexto social, temporal e cultural,
creio que isso, todos os vieses da própria psicologia que tem um comportamento ético e sensato também fazem isso. Porque dificilmente uma abordagem psicológica vai entender um sujeito como isolado do mundo. Hoje, no tempo atual, diante das nossas informações, não cabe você entender um sujeito como algo externo ao mundo, algo isolado e simplesmente sem influência de uma sociedade, de um período temporal e de uma cultura. Então, todas as abordagens que trabalham com o ser humano, todas as que têm sensatez e ética, sabem que o sujeito deve ser enquadrado em um contexto social, temporal e cultural. Isso é exames e categorias, que é uma também das propostas da filosofia clínica. Outra proposta é a estrutura do pensamento. Então, concepções do mundo e da pessoa a respeito do mundo, dela mesma e dos dados que ela recebe do mundo. Então, aquela questão sensória. Então, o que ela consegue entrar em contato com o mundo, o que ela consegue apalpar, pegar, sentir, ver, ouvir, e como que ela se sente em relação a isso e como que ela se posiciona em relação a isso. Também o posicionamento dela em relação aos próprios sentimentos e aos sentimentos que as pessoas têm dela. Isso tudo, em conjunto com a compreensão de vida do cliente, vai gerar uma questão da racionalização dos seus problemas e, segundo o entendimento da filosofia clínica, a possível solução para os seus problemas. Creio que seja isso. A minha proposta aqui é dar uma introdução totalmente básica à questão da filosofia clínica, então não é minha proposta aqui realmente fazer um grande tratado filosófico a respeito disso, até mesmo porque eu não tenho preparo para tal. Então eu sou um curioso da área, fui atrás porque me interessei pela ideia da filosofia clínica e fui atrás para saber o que é. Como se tornar um filósofo clínico? Bom, eu sei que a filosofia clínica ela tem esse instituto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde essa professora, inclusive, essa autora desses 2 livros, ela é professora lá. E nesses institutos eles formam filósofos clínicos a partir de um curso de 2 anos, se não me engano. Eu não me recordo se eu vi alguma coisa a respeito se é obrigatório ser formado em filosofia. Eu sei que essa professora ela não é formada em filosofia, ela é formada, graduada em pedagogia, mas ela também tem mestrado em filosofia. Então, de qualquer forma, ela tem uma formação na área de filosofia. Por isso eu não sei dizer para vocês se necessariamente é obrigado a ser graduado ou não, mas eu sei que você tem que ter a formação, onde você vai ter também experiência clínica, você vai realizar atendimentos para se formar filósofo clínico. Bom, para quem tiver mais interesse, como eu disse, eu vou estar deixando estes livros na descrição do vídeo. E nesses livros, neste daqui no começo e neste daqui no final, a autora, a Margarida Nichelli Paulo, ela dá alguns exemplos de como que é realizado o atendimento do filósofo clínico. Então ela traz uma simulação aqui, uma situação onde ocorre o atendimento do cliente pelo filósofo clínico. E aí, por essa situação, você consegue identificar a forma como o cliente vai se portar e trazer informações, possivelmente, e a forma como o filósofo clínico vai se portar diante das informações trazidas por este seu cliente. Creio que seja isso. Novamente frisando, estão na descrição do vídeo as referências bibliográficas dos livros e os links do vídeo sobre questionamento socrático, para quem tiver maior interesse em assistir. Creio que seja só esse que eu prometi. Eu vou dar mais uma olhada, se eu prometi mais algum eu vou também estar disponibilizando na descrição do vídeo. Obrigado a todos pela atenção, se inscrevam no canal, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo.
Se você tem mais informações sobre a filosofia clínica do que eu consegui dar conta de trazer a partir das minhas leituras, deixe também nos comentários do vídeo. É interessante também essa questão da filosofia clínica, ela também se propõe a isso, tem tais autores também que escrevem bem interessante a respeito. Então deixe nos comentários aí também as suas contribuições, que essa é a finalidade do canal. Obrigado a todos, muito obrigado mesmo pela atenção, muito obrigado pela participação que vocês estão tendo no canal e até um próximo vídeo.